observado, é um dos cursos que mais tem feito atividades online, trazendo vários temas interessantes para ser discutido. Eu mesmo já participei de muitas. Então, assim, mas não podemos aqui dizer que o ensino está acontecendo, nós temos as aulas estão totalmente suspensas. Qualquer outra atividade ela pode estar ocorrendo, mas as aulas não. As aulas estão totalmente suspensas e nada foi autorizado a ocorrer de forma remota ainda pelo Conselho. A professora Maggi levantou uma dúvida. Claro que nesse tempo não vai dar para responder tudo, mas a professora Maggi respondeu uma dúvida sobre a questão das atividades no ensino remoto, como ela inserir. Isso seria nos moldes dessa webconferência, dessa reunião, que é tipo uma webconferência e tudo mais. Eu vou falar pelas experiências das IFES, professora. Algumas universidades adotaram período letivo suplementar. Nesse período letivo suplementar, algumas atividades podem ocorrer nos moldes de um regime de ensino domiciliar, sem necessariamente fazer uso de recursos tecnológicos digital em termos de plataformas digitais, né? E pode também ocorrer atividades de ensino mediadas por esses recursos digitais, por uma tecnologia, plataformas digitais, etc. É o que geralmente também, na maioria das resoluções, admitem atividades também, mesmo elas sendo mediadas por recursos tecnológicos, atividades síncronas e atividades assíncronas, onde as atividades de ensino síncronas nos moldes como, por exemplo, agora, ao vivo, né? O contato, o horário, o momento que a sala, o professor e o aluno, eles estão ao mesmo tempo numa interação. As atividades assíncronas, não, elas podem ser um texto que pode ser depositado numa plataforma, o aluno pode escolher um horário que for melhor conveniente para ele acessar o texto, fazer a leitura do texto, resolver uma atividade, postar na plataforma. São as atividades que não são em tempo real. Então, assim, eu só posso falar dos conhecimentos que eu tenho das resoluções que foram aprovadas pelas IFES. Sobre a questão, aí eu vou discordar um pouco, respeito a posição, mas vou discordar um pouco de achar que a consulta não foi fidedigna, porque a forma como subjetiva, como interpreta a questão, é subjetiva. Qualquer discussão, qualquer forma, qualquer questão elaborada, eu avalio como fidedigna, sim, essa consulta. As condições de trabalho são importantes, falou muito aqui na pressão do MEC, essa pressão é verdade que a gente tem que dizer que não pode ser uma pressão velada. Pelo mesmo prazo. Às vezes o Conselho Universitário pode deliberar, nós estamos com a suspensão por tempo indeterminado, o Conselho Universitário pode deliberar a suspensão até dezembro. Isso aí também vai muito de todo esse cenário que eu falei e das condições com as quais o Conselho, os representantes do Conselho pode pensar. Inclusive, essa portaria também autoriza que a instituição possa também alterar o calendário de férias dos docentes, né? Então, são essas possibilidades. E, assim, a minha posição é a posição mesmo de pró-reitora de graduação, viu?
Sou pesquisadora na área de política educacional, fiz meu doutorado em área de política educacional, reforma educacional. Esse é um momento delicado e eu tenho a responsabilidade e o dever como gestora. Eu estou numa pasta que é central da universidade e aí, gente, o meu lugar de fala, o meu lugar de preocupação, o meu lugar de compartilhamento com vocês de todas as minhas preocupações é o lugar da pró-reitora de graduação, porque da mesma forma que eu ouvi hoje os alunos aqui nessa reunião falando da impossibilidade, mesmo que se implemente, por exemplo, política de acesso a pacotes digitais e de equipamentos, a postura dos alunos aqui foi dizer que isso não é suficiente, mas eu tenho também postura, eu tenho alunos que me cobram diariamente o processo, o retorno. Inclusive, acham que a pró-reitoria de educação não está sem fazer nada. Exatamente, elencando que várias universidades já retornaram. Então, assim, a posição de vocês é diversa, nós vamos conhecer melhor com os dados que o APROAS deve estar tabulando e provavelmente deve socializar a partir da semana que vem. Enfim, então, o mercado de trabalho é uma questão que eu acho que é relativa, ser colocada aqui no contexto da pandemia, porque se não há mercado de trabalho, a gente não pode pensar assim, porque senão a gente fecharia os cursos que não tem mercado de trabalho, né? Nós precisamos pensar em política, de certa forma, de conversar com os governos, associar parcerias no sentido de promover essas políticas de acesso. Mas, infelizmente, a universidade, a política dela é de ensino, a política de valorização profissional é externa à universidade nesse sentido aí, mas eu acho que a gente não pode pensar por aí, não, no sentido de achar que não vale a pena nenhuma forma de tentativa de um retorno. A Ana Letícia falou sobre a questão da teoria e prática, eu concordo, Ana Letícia, sou pedagoga e nós não conseguimos compreender o conhecimento em partes dissociadas, teoria e prática. Aliás, a nossa compreensão é prática, teoria e prática, né? essa associação indissociável mesmo. No entanto, quando se fala nessa questão teórica e prática, é por conta da legislação que não permite que as atividades que exigem o uso de laboratórios, por exemplo, atividades práticas que exigem o uso de laboratório, que elas sejam de forma remota. Há uma legislação específica para isso. Então, estágios, atividades práticas com uso de laboratório, é mais nesse sentido o que as universidades, pelas experiências também que elas estão implementando, elas dão prioridade às disciplinas predominantemente ou totalmente com crédito teórico. Nesse sentido, que a gente fala para que todo envolvido pelo arcabouço, pelo repositório de várias resoluções das universidades. E eu acho importante essa reflexão, eu agradeço, quero dizer, professora também Marisol, que em todas as universidades, essa questão da formação docente, ela foi um condicionante muito importante, e que nenhuma universidade implementou o ensino remoto emergencial sem antes ter uma preparação e um planejamento e uma formação continuada com os docentes. Isso é importante. De certa forma, era mais cômodo para mim esperar a pandemia passar e a gente retomar nossas atividades de ensino. Do lugar que eu ocupo, a minha posição é dialogar com vocês, tentar construir junto alguma proposta. Se não for uma proposta de ensino remoto na totalidade, para que integralize todo o semestre, estamos abertos para sugestões, estamos abertos para que a gente possa dialogar sobre isso, priorizando talvez alunos concludentes, priorizando algumas questões, enfim, estou aberta ao diálogo, eu só espero que a gente não adote uma postura de não conversar, de não dialogar, porque eu penso que também não dialogar sobre isso, não admitir nem o diálogo possível sobre isso, penso que também não é a postura ideal e a gente está aberto para construir junto. Qualquer
outro convite, estarei aqui presente. Foi muito bom passar a tarde aqui com vocês. Obrigada, Dourado, obrigada, Letícia, obrigada a todos que participaram, aqueles que também não participaram, não é possível, né? Mas eu queria, só para finalizar, dizer que a professora Guida não tem essa postura antidemocrática. A professora Guida sempre demonstrou nas suas ações uma posição sim aberta, e nós estamos aprendendo, gente, tá? Nós estamos aprendendo, nós não estávamos acostumados a fazer reuniões no conselho por webconferência, então tudo é um aprendizado, e eu penso que as próximas reuniões elas serão menores, porque realmente desgasta muito, né? Penso que seria interessante que as proposições, quando fossem para o Conselho, elas já tivessem essa base de diálogo anterior, para que não ficasse aquela reunião tão cansativa e de uma forma assim tão estressante para todos nós. Então, quero dizer aqui, vou dizer o sábio, vou dizer sim, a administração, o seu elogio sobre a suspensão das nossas atividades. Eu penso que nós não deixamos o fato de pensarmos alguma possibilidade, estudarmos, né, um retorno ou remoto ou não, não quer dizer que nós não estejamos preocupados com a vida. Nós precisamos, sim, olhar para isso, né? Nós somos o Ministério da Educação, ou melhor, da Saúde, que nós nem temos, o ministro, mas eu penso, sim, que a nossa universidade está dando um exemplo aí na sociedade. Eu me orgulho muito de ser UFAC, me orgulho muito de ser docente dessa instituição, porque nós estamos dando um exemplo do nosso papel social, do nosso papel da ciência, da nossa situação também em termos de solidariedade. Obrigada a todos, foi um prazer ficar com vocês hoje à tarde. Obrigada, professora. De alguma forma, eu acho que o CFCH cumpriu o seu papel, vem cumprindo, e que esse seja o primeiro de muitos debates, né? Como bem a senhora ressaltou, não existe uma proposta pronta, existe um debate posto, e que a gente possa ventilá-lo quanto mais, para que a gente possa se entender em meio a tudo isso, né? É um debate que nos assusta, algo excepcional, que justamente por isso exige esse debruçar de todos nós. E aí, para que fique gravado, registrado nessa nossa atividade que nós realizamos neste dia 14 de julho de 2020, até às 15 horas, quando nós iniciamos a reunião, nós tínhamos no Brasil 1.887.959 infectados pelo novo coronavírus e 72.921 óbitos. No estado do Acre, 16.479 infectados e 436 óbitos. Obviamente, considerando esses dados dentro de todo um contexto de subnotificação que nos assusta ainda mais. Eu agradeço a participação de todos os colegas. O professor Dourado agora retorna aqui aos trabalhos. Ele tem uma proposta de encaminhamento em razão de tudo que foi exposto por alunos, professores e técnicos. E eu acho que a gente finaliza bem a nossa atividade, pelo menos por hoje. Até a próxima. Fiquem bem, cuidem de vocês, dos seus, cuidemos de nós. Professor Dourado, a palavra é sua. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que compareceram à nossa Assembleia. A gente sente o quanto é complexo essa discussão, né? E uma demonstração dessa preocupação é a grande presença. Peço desculpa aos nossos colegas, principalmente os nossos professores, que tentaram entrar na reunião e não puderam porque não tinha mais vaga, né? E aí nós assumimos o compromisso de socializar, né, a fala de todos. Vamos fazer isso. Agora, vamos avançar da hora, porque nós temos um limite, uma lei no CFCH que as assembleias não podem passar de 2 horas, certo? E aí, então, eu queria sugerir uma coisa. Às vezes tem muitas pessoas que não concordam, mas pela complexidade do tema, eu acho que a única solução era a gente formar um grupo, né, um grupo para cuidar de sintetizar as diversas opiniões, tá certo? Não é para fazer um manifesto, tá? Mas é para sintetizar, né, as ideias que surgiram aqui no contexto do CFCH, para que a gente possa subsidiar, inclusive, a administração superior,
numa discussão futura aí no Conselho, tá certo? Então, a minha proposta de encaminhamento é essa. Acho que não seria coerente fazer uma nova Assembleia para permitir que algumas pessoas que gostariam de falar não falaram. Mas a gente poderia formar um grupo de trabalho e esse grupo ficaria com a responsabilidade de coletar, de juntar a ideia de outras pessoas, criaria um mecanismo para socializar as ideias, onde todos poderiam encaminhar as suas ideias, as suas opiniões, e esse grupo, então, sintetizaria um documento que o CFCH aprovaria em termos de assembleia e divulgaria publicamente. E aqui não vão, peço que não me entenda como chato, mas, inclusive, com o compromisso da gente divulgar até na imprensa geral, porque algumas matérias que nós temos deliberado na Assembleia do CFCH, a gente manda para a assessoria de comunicação da universidade e ela não publica com uma posição de que tem que passar por um certo cuidado, né? Algumas coisas que não pode. Exemplo disso foi a questão recente, me falha a memória, né? Mas vocês lembram que nós discutimos no Conselho e depois houve uma posição da Assembleia sobre o... Eu só quero falar Reúne, tá? Mas é o outro. Professor. Oi? Sobre o Futurice. Futurice, porque o Futurice já acabou, né? Antes de acontecer, né? Então, nós tivemos uma posição muito clara sobre o Futurice, e a demonstração é disso, que realmente não deu certo, mas, no entanto, a assessoria não pôde divulgar. Então, minha proposta, para não tomar tempo, é que a gente forme um grupo de pessoas, poucas pessoas, tá? Eu pensei aqui, formar com todas as áreas, acho que é muito. Contemplar o estudante funcionário, talvez sim, entendeu? Enfim, mas essa é a minha ideia, vocês que sabem. Vamos encaminhar. Nesse sentido, eu estou dispensada. Eu não sei se... Então, professora Edna Celi, muito obrigado, né? E espero que toda vez que a gente precisar da senhora, a senhora esteja sempre disponível. Tá? Tá ok. Obrigada, dona Letícia, mais uma vez pela condução. Até mais, colegas. Se cuidem. Saúde para todos. Ok. Beleza, então, para os demais colegas, eu estou apresentando essa proposta. Se tiver outra, por favor, apresente. Então, eu queria só fazer uma pergunta aqui. O professor João Lima está presente ainda? Então, estou sugerindo que, aliás, a gente tinha conversado Sim. antes. Estão me ouvindo, né? Eu estou sugerindo que o professor João Lima participe desse grupo. E também a professora Letícia, que sempre esteve à frente da organização desse debate e me representa no Conselho. E aí eu acho que poderia ter uma ou duas outras pessoas. Ninguém quer se manifestar. Olha que eu estou usando aqui o princípio da ditadura, né? Já indiquei 2. Tem mais alguém que gostaria de participar? Que os docentes, representante de assembleia, pudesse participar também, a Lara e a Cauana, né? Quem? A Lara? Lara e Cauana como representante docente do centro. Ok, Letícia, você anota aí então, tá? Professor Dourado, também é possível fazer o envio, né, do que foi discutido. Isso. Por exemplo, no curso da psicologia, nós fizemos uma reunião de colegiado, e nós temos uma ata, né, fizemos esse debate, a gente pode enviar para a comissão já essa organização que foi feita lá, por exemplo, não precisa estar participando diretamente. Isso. Os colegiados de história também já fez esse debate lá, sabe? Então é interessante que a gente alimente essas pessoas para organizar um documento, para que a gente não tenha que ir para o conselho para votar contra ou a favor, né? Esse é que é o grande problema. Peraí, então eu estou na comissão, é Lara aqui falando, então eu estou na comissão aí. Então eu estou numa comissão. O que é? Isso. Por enquanto, Lara
Letícia e João Lima. Oh, Vou contar até 5 segundos. Dourado, eu queria me manifestar. Eu acho assim, a reunião foi extremamente proveitosa. Eu acho que acertamos quando eu propus esse debate na última Assembleia e você conduziu para essa e deu a essa vida e ela ganhou uma repercussão extraordinária. Eu acho que o conjunto de falas aqui, eu elaborei a minha fala, se tivesse mais tempo, teria feito uma fala mais qualificada. Eu lamento que muitos colegas, assim, pelo espaço, não foi possível. Mas eu acho que, à medida em que esse programa aqui reúne o conjunto de falas e as outras posições, eu acho que já é suficiente para a gente rapidamente sistematizar, e não precisa ser um documento muito longo, mas sistematizar assim, uma posição do CFCH. Eu não vi o CFCH, por exemplo, com algumas pessoas, eu gostaria muito que a gente tivesse visto no âmbito da nossa Assembleia pessoas defendendo o ensino remoto, né? Que talvez a gente pudesse também acolher pessoas que defendem o ensino remoto pelo ensino remoto, né? Então, a sua indicação ela é o reconhecimento, mas eu, sinceramente, posso colaborar e ajudar. O bom seria que outras mãos e outras pessoas, porque senão sempre recai aqui nos ombros do CFCH, sempre as mesmas pessoas. A Letícia assumiu o ônus da coordenação, né? De alguma maneira eu fui o proponente da proposta. Acho que você, na condição de diretor, junto com mais um ou outro, tem condições da gente sistematizar assim, o documento com as colaborações. Eu acho isso fundamental, mas, sobretudo, se for na perspectiva da gente dar ampla publicidade, porque de nada adianta no interior da universidade a gente ter feito uma assembleia sem um encaminhamento político. A assembleia tem que ir no sentido do encaminhamento político, porque eu não espero que a posição da administração superior seja fazer assembleias iguais a essa do CFCH. Essa do CFCH só aconteceu porque nós aprovamos em assembleia. Se não fosse assim, a gente não teria feito. E não fosse o seu contato com a Edna Celi, ela não teria vindo. Então, eu não sei se essa postura democrática ela vai graçar em todos os outros centros. O importante é que a gente fez, mas dá visibilidade, senão a gente faz uma coisa e fica de consumo interno. Como você sugeriu e eu sou um soldado, eu vou colaborar, mas eu estou absolutamente sobrecarregado com demandas que você conhece muito bem, posso colaborar, mas bastaria uma sistematização das falas que foram aqui apresentadas para a gente poder encaminhar publicamente o documento. Se ele vai ser absorvido pela administração ou não, é outra história. Nós não nos comprometemos aqui em apresentar uma proposta alternativa para a administração, porque essa responsabilidade a administração assumiu a partir de um grupo de trabalho que ela instituiu. Ela, se quisesse, teria feito como o Sérgio Roberto propôs. O Sérgio Roberto propôs que pegasse representantes por centro e esse grupo de trabalho fosse ampliado. Mas ela não é nessa direção que está indo a proposição. Me parece que o CFCH deve dar uma resposta política a esse tema, muito mais do que uma resposta técnica. Eu agradeço a participação, a sua indicação eu vou honrar, mas é nesse sentido que eu queria propor. E eu queria mesmo que fosse em tom de posição política, e não apenas do ponto de vista técnico. Tá, Dourado? Era isso. Ok, não, é isso mesmo. Eu só coloco a questão da gente poder abrir para as contribuições, como, por exemplo, vários professores estão falando aqui no WhatsApp, privadamente comigo, dizendo que não conseguiram ter acesso. Inclusive professores que eu sabia que queriam manifestar suas posições. Então, agora teria uma oportunidade deles mandarem, né? Um de vocês aí disponibiliza um e-mail, tá? Para poder receber essas contribuições, tá? É só vocês mandarem para mim o e-mail que vai se receber e eu socializo. Manda um e-mail para o diretor do centro. O diretor do centro acolhe todas as contribuições, é mais rápido, mais objetivo. Tudo bem, aí passo para a comissão, tá? Beleza, então? Então, combinado assim. Eu agradeço. Com o diretor. Tá, combinado. Professor. Pois não? Quem está falando? Professor Dourado, pode não. ter outro representante discente também nessa comissão? Pode ter mais de um? Olha, eu acho que sim, mas depende do grupo. Você gostaria de participar? Oi, Cauã? Sim.
Como a Lara é da psicologia, né, eu fico representando a filosofia. Eu acho mais que importante que exista mais de um representante discente. Tudo bem, claro. Mas é o que eu digo. Se a gente for escolher por representantes, a gente teria das 6 áreas do CFCH, um docente, um estudante e um técnico. Mas tudo bem. O João e a Letícia têm alguma objeção sobre isso? Tudo bem? Então tá. Cauana, Lara... Pelo contrário. Letícia e João. Ok. E Dourado. Dourado. Você está me colocando aí, mas você sabe que eu não tenho tempo não, né? Eu estou trabalhando 24 horas por dia. Tá. E nós temos. Colega, vocês sabem muito bem que eu não sou de estar reclamando e lamentando, mas eu tenho torcido muito que essa pandemia termine, porque o trabalho que a gente tem aqui é dobrado. Eu estou diariamente escaneando no telefone, tá? Declarações para os professores fazerem suas progressões, fazerem seus processos. É uma dor de cabeça. Mas tudo bem, meu papel é esse. Então, pessoal, muito obrigado. Peço mais uma vez desculpa aos colegas que queriam participar e não conseguiram entrar. Vamos continuar vendo a melhor sala possível da gente fazer nossas reuniões, para que a gente mantenha esse caráter democrático de abrir, como vocês viram, nós abrimos que vieram pessoas de outros centros, estudantes de outros cursos que não os nossos, e isso é muito bom, né? É uma demonstração que a universidade como um todo está preocupada com esse tema, tá? Então, muito obrigado, boa tarde, boa noite para vocês. Encerro aqui a nossa assembleia, tá? Peço ao Tiago que faça os procedimentos de fechamento aí da assembleia.